Bom, na questão número 8 é dado muito a respeito das propriedades das ligações que a gente pode ter, as ligações químicas, entendeu? Basicamente, é a número 7 ali que a gente teve em relação às ligações covalentes, metálica, iônica e tudo mais. Quais que são as propriedades encontradas quando existem essas ligações, entendeu? Então eu fiz aqui diquinhas do Flavinho para a gente encontrar a melhor forma de relembrar quais são as propriedades dessas ligações. Bom, iniciando aqui a diquinha do Flavinho, resolvi informar primeiro sobre a ligação iônica, que eu vou explicar um pouco da ligação iônica, depois a metálica e por último a covalente, porque a covalente é um pouco mais aleatória, vamos dizer assim. Agora essas duas dá pra gente identificar rápido com os exemplos que eu estou aqui na cabeça. Bom, na ligação iônica a gente tem a ligação de metal com a metal, conforme a gente viu na questão número 7. E aí tem a transferência de elétron onde um doa e o outro recebe, certo? E por exemplo, pegamos aqui NaCl, que é uma das mais famosas que a gente conhece. Bom, NaCl, para quem não sabe, é cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha ali, a gente consegue encontrar bastante em essa relação. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, quando existe uma ligação iônica e a gente traz como exemplo o NaCl, se você pegar um copo de água e colocar sal ali de cozinha, dar uma misturadinha, você vai perceber que ela é facilmente solúvel em água. Ela se espalha. Dependendo do tempo que você mexer ali, você quase nem vê que a água está com sal, por exemplo. Então a primeira dica que eu dou para lembrar de uma ligação iônica, uma propriedade dela, seria a alta solubilidade em água. Beleza. Duas outras dicas que são bastante importantes para a gente lembrar de uma ligação iônica. Ela não conduz eletricidade em estado sólido, mas sim ali em solução aquosa. Então, quando a gente coloca o sal ali em carreirinha e tenta fazer uma condução de eletricidade, não vai dar certo. Agora, quando a gente coloca ela na água, aí sim os íons ali estão livres e tem uma condução, beleza? E a outra coisa, ela forma cristais sólidos, porque como um elemento doou e o outro recebeu, a liga dela tá muito forte, a ligação dela tá muito forte, entendeu? Então essa seria a outra dica. E a alta temperatura de fusão e ebulição, justamente por essa ligação forte. Tá bom? Essa é a primeira dica da ligação iônica. Então, lembrou ligação iônica? Você sabe que é um ametal com metal. Você lembra do sal de cozinha, por exemplo, e sabe que ele é solúvel em água. Se ele tiver em água, vai conduzir eletricidade. Se ele tiver em estado sólido, não vai conduzir eletricidade. Tem uma alta temperatura e uma estrutura muito forte, justamente por um doar e outro receber. Essa é a primeira dica. Já a ligação metálica é muito mais fácil pra gente que cursa engenharia elétrica, que a gente já associa uma coisa a outra. No caso aqui da ligação metálica, você sabe que é entre metais, claro, ela forma uma nuvem de elétrons livres ali ao redor do núcleo positivo, já eu explico a respeito disso. E a gente tem, por exemplo, o ferro, o cobre, o alumínio, são todas ligações metálicas, tá bom? Como a gente já sabe que tem noção um pouquinho mais de elétrica, a gente sabe que tem alta condutividade elétrica, cobre principalmente, ele conduz eletricamente muito bem, e térmica também, certo? São maleáveis e dúcteis, a gente consegue malear, pode moldar uma estrutura de ferro, uma estrutura de cobre e tudo mais, a gente consegue torcer o cabo tranquilamente. Tem um brilho metálico, como a gente encontra em transformadores, principalmente ali. Por mais que a gente passe ali o filtro por cima do cabo, a gente consegue notar. O ferro é muito brilhoso, o alumínio também. Principalmente a gente pega até o bombril mesmo para ajudar ali a ficar mais brilhoso ainda. A gente nota muito mais brilho, tá bom? Os pontos de fusão geralmente são altos, né? E não dissolvem água.
Como eu começaria isso? Se a gente pega uma plaquinha de cobre, mergulha no copo de água assim, ela vai se dissolver? Não. Então essa é a primeira diferença entre ela e a última ligação que a gente viu. A gente coloca aqui, ó, e ela não dissolve água. É muito diferente da ligação iônica, onde a gente mistura o sal e ele já dissolve, entende? Então essa seria a primeira diferença entre eles, tá bom? Então, alta condutividade elétrica, estando sólido, principalmente, a gente consegue ligar um cabo ali e ter uma alta condutividade, principalmente utilizado nos equipamentos de eletrônica. Então essas seriam as dicas que eu dou em relação à ligação metálica, tá bom? E por último, temos a ligação covalente. E por último, na ligação covalente, ela é um pouco mais complicada, que eu acho ela muito pode ser assim, pode ser assado, então fica mais difícil da gente identificar. Então numa prova, uma possível prova, eu preferiria primeiro identificar se ela é ligação metálica ou uma ligação iônica, beleza. Não é nenhuma das duas, eu chutaria que seria ligação covalente, porque ela é um pouco mais aleatória. Pode ser sólida, líquida ou gasosa a temperatura ambiente, ou seja, pode ser qualquer estado neste caso. Baixa ou nenhuma condutividade elétrica, beleza, aqui já tem uma dica até interessante, porque na ligação iônica, se estiver em solução aquosa, ela tem condutividade elétrica, mas sólida não. Na ligação metálica, tem condutividade elétrica ali. Beleza. Agora, aqui na ligação covalente tem baixa ou nenhuma condutividade elétrica. Aí você pode fazer a pergunta, mas Flávio, ali tem H2O, e H2O todo mundo fala que se um fio tiver desencapado ali, tudo mais, tem uma condutividade, pode te dar um choque até maior. Sim, mas dependendo do caso. Se a água estiver pura mesmo, sem sal, sem ácido, sem base, nem nada, ela dificilmente vai te ter uma condutividade elétrica, se ela estiver totalmente pura. Agora, água de torneira, que a gente sabe que não é pura, ou uma água que foi misturado um sal ali, igual a gente viu na última na última ligação, né, na ligação iônica principalmente, aí sim já tem condutividade elétrica. Então por isso que fala água pura mesmo, pura de fato, ela não tem condutividade. Agora, se a água estiver misturada, ela pode sim ter condutividade. Mas o oxigênio, por exemplo, ali fica um pouco mais complicado para ter uma condutividade elétrica, entendeu? Então, ela tem pontos de fusão e ebulição variados, ou seja, geralmente mais baixos que os iônicos. E solubilidade em água varia bastante, ou seja, e forma moléculas discretas. Ou seja, essa última ligação covalente quase não dei nenhuma dica. Eu deixei bem no ar ali que pode ser ou não pode ser, talvez seja, talvez não. Então, se tratar de uma questão que você precisa identificar, eu iria primeiro ali na ligação metálica e iônica, fazendo ali uma análise de propriedades que foram dadas aqui, e depois sim definiria de fato qual é a ligação que está sendo feita aqui, como se fosse um jogo de eliminação, compreende? Então, depois dessas dicas, a gente volta ali pro exercício, e se a gente quisesse já matar a questão, só da gente ver aqui alta condutividade, né, boa condutividade elétrica em solução aquosa, a gente já sabe que é uma ligação iônica, entende? Mau condutor de eletricidade no estado sólido, a gente já sabe que não é o ferro, né, uma ligação metálica, por exemplo. Então, a gente já mataria sendo uma ligação iônica, certo?